próxima atração, Cheque Mate. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cheque Mate, um programa de entrevista semanal da TVU, produzido por alunos do curso de Comunicação. No programa de hoje nós vamos conversar com Rebeca de França. Ela também é conhecida como Rebeca Glitter. Não é isso, Rebeca? Isso seja mesmo. Bem-vinda ao nosso programa Cheque Mate. Obrigada, eu queria primeiramente parabenizar nós, travesti, podemos falarmos e poder expor o que a gente sente e pensa também aqui na UFRN. Isso é um grande avanço, tanto para o movimento como para o nosso estado do Rio Grande do Norte. Rebeca que também é presidenta da Transparência RN, né, que é a Associação de Travestis e Transsexuais Potiguares, na ação pela coerência no Rio Grande do Norte. Obrigado, Rebeca. E para essa entrevista com Rebeca, eu conto também com a participação dos alunos do curso de Comunicação Social da UFRN. Vamos conhecer quem são eles. Bianca Pessoa e Pedro Gabriel, João Salles e Amanda Guellen, Jéssica Petrovna e Luísa, Sara Valentina e Maria Clara Mayumi. Rebeca, primeira pergunta, conhecer um pouquinho da sua infância. Onde é que você nasceu? Como foram esses seus primeiros anos? Você morou com seus avós? Como é que foi até chegar aí? Bom, eu sou natural aqui do Rio Grande do Norte mesmo, sou potiguar. E a minha infância foi muito gostosa, porque eu sempre falo que eu sempre fui inclusa pelas meninas. Eu brincava de boneca, eu pulava corda, brincava de elástico. E sempre tinha as meninas comigo, quer dizer, elas sempre me puxavam. Quando a gente fazia qualquer coisa, eu sempre estava no time das meninas. Mesmo que não fosse sendo menina, mas eu era sempre um reforço desse time, que elas alegavam, meninas são fracas. Não, Isso desde que idade, mais ou menos? Eu sempre tive esse meu lado feminino muito Aguçado. muito gritante, aguçado. Eu sempre quis usar lancheira cor-de-rosa, sempre gostei da Xuxa, da Angélica. Meus super-heróis, eles sempre eram as meninas, os femininos. E até hoje, eu sou muito fã do Shun de Andrômeda, dos Cavaleiros do Zodíaco, que todo mundo fala que ele é meio afeminado, que ele é gay. Mas eu curto muito esse personagem. E, inclusive, eu tenho vários desenhos dele, adoro muito esse personagem. Como é que foi essa relação com os seus avós, né? Os seus pais primeiro, depois com os seus avós? Volta a fazer essa pergunta. Na verdade, eu fui criada, eu e meu irmão mais velho fomos criados pelos nossos avós maternos, já que minha mãe, ela tinha que trabalhar, então ela cuidava dos outros mais novos. Meus avós, meu avô morreu cedo e minha avó nos criou. Nossa avó era maravilhosa, assim, eu tenho lembranças maravilhosas dela. Tudo que eu sou hoje eu devo muito a ela, né? O nome dela é Severina, de França. Eu sou uma grande mulher hoje por conta da educação que minha avó me deu. Eu tenho tudo a agradecer a ela. Feito por Jéssica. Rebeca, falando sobre infância, um período da infância que marca muito é a fase escolar. E isso, para muitas pessoas trans, é um problema por causa da aceitação da escola. Como foi isso para você? Na vida escolar, na verdade, eu tive grande problema quando eu estava na fase ainda de transformação, quando eu estava no período ainda de afeminadinho, de estar de cabelo curto, andando na escola. Eu sofri muita perseguição, sim. Mas a partir do momento que eu comecei a deixar o cabelo crescer, comecei a assumir a minha identidade feminina, parece que aquelas brincadeiras, aquelas chocotas acabaram e deu lugar a um respeito, uma admiração. Eu sempre fui líder de classe, eu sempre estive à frente das festas na escola e o que isso me tornou muito conhecida na escola. Mas se a gente for analisar, nem todas as meninas têm essa mesma chance que eu tive. Elas geralmente são perseguidas, elas são excluídas e muitas vezes os professores não respeitam o nome social delas, que é esse o grande índice de evasão que a gente tem no movimento trans e o grande problema que a gente percebe. Rebeca, a gente tem mais uma pergunta, agora com a Andréa. Rebeca, você acha que o núcleo escolar está preparado para lidar com a transexualidade? Definitivamente não. Eu sempre falo que a escola ela se adapta a qualquer realidade, menos a transexualidade. A escola se adapta a um deficiente que está chegando na escola, todo mundo tem uma reunião, vai ver o que aquele deficiente precisa e se adapta às necessidades dele. Mas quando tem um aluno transexual ou um aluno transexual, parece que é bem melhor para a escola que ele vaze da escola, que ele não chegue a concluir e não tenha uma vida escolar boa. Então parece que a escola está mais preparada para excluir do que para incluir esse aluno. Então, no caso, a escola está fechando os olhos para a transexualidade. Infelizmente, parece que a sociedade não quer que nós nos empoderemos. Parece que a sociedade tem medo que a gente esteja nesses espaços e que a gente cobre os nossos direitos. Parece que a escola é instruída mesmo a nos excluir. Infelizmente, não são todas as realidades, não são todas as escolas que fazem isso,
mas a gente tem um grande percentual, sim, de exclusão dessas meninas e desses meninos trans. Rebeca, mais uma pergunta. Rebeca, você falou que desde cedo o seu lado feminino sempre foi muito forte, mas qual foi o momento em que você teve a consciência de que sim, era uma mulher de fato? Eu adoro essas perguntas. Eu vou te responder fazendo outra pergunta. Quando foi o momento que você se sentiu mulher na sua vida? Quando eu me identifiquei como mulher. Sim. Quando você se identificou? Sim, olhei no espelho e disse, sim, eu sou mulher. Desse mesmo jeito eu era. Eu tinha dificuldade de trocar de roupa na frente dos meninos. Eu não queria estar com eles, porque dentro de mim algo me dizia que eu era diferente deles. E, para você ter uma ideia, eu nunca andei sem camisa na infância. Eu nunca usei, fiquei sem camisa brincando. Eu sempre usei camisa. E aquilo causava estranheza nos meus amigos. Eles falavam, nossa, por que você não anda sem camisa? Você, tipo, não joga bola com a gente, não sobe num pé de mangueira e pega manga, enquanto eu queria estar só brincando de boneca. E achava que aquilo era, assim, o normal, que eu devia estar adaptada àquele mundo. Okay. Rebeca, mas você falou que não teve tanto, quem sabe, o preconceito na escola como outras trans, né? Independente de trans homem ou trans mulher. Mas eu quero saber se teve alguma situação mesmo complicada, antes, sobretudo antes. Você disse que a partir da sim. aceitação, eu já me sentia mulher, não é? Então você já se identificou. Antes, teve algum problema que você poderia citar para a gente? Inclusive, isso pode elucidar a própria causa para que alguma pessoa posso sim. É interessante porque quando a gente se sente mulher, a gente não precisa ter cabelo grande, unha pintada, não precisa estar de salto para se sentir mulher, né? Então, Exatamente. eu sempre fui para a escola pintosa, como falam. Então, na quinta série, mais ou menos, eu fui perseguida por muitos alunos. Um enxame, não sei se eu falo enxame, né, gente? Muitos alunos mesmo. E assim, me perseguiram até, eles ficavam gritando viadinho, aquelas palavras que a gente sabe. Ofensas verbais, mas Isso. física chegou até alguma vez, não? Graças a Deus não, mas verbais bastante. Isso causou um pouco de... Eu quis abandonar a escola, inclusive eu fui reprovada um ano na quinta por evasão. Eu quis deixar de ir para a escola, eu evitava que minha mãe fosse para as reuniões da escola para não ver o que acontecia comigo. Mas, assim, algo dentro de mim falava que a educação seria a única forma de eu mudar a cabeça das pessoas. É estranho falar disso lá atrás, parece que eu já estava pressentindo que eu ia estar passando por isso. Não sei se vocês acreditam em karma, acho que meu karma era ser o que eu sou hoje. Então, eu acho que eu tinha que ser ativista, e lá na escola eu já sentia isso, latente dentro de mim. E nessa perseguição, eu tive a ajuda de um aluno que ele se identificava comigo, não por ser gay, mas porque ele gostava de mim. Ele fez com que aquela baderna acabasse. Mas isso não acabou, isso foi continuando, continuando. Eu lembro que mais ou menos até a 7ª série eu sempre fui muito perseguida. Interessante que os alunos e diretores sabiam dessa perseguição e não faziam nada. Quer dizer, era a Rebeca contra eles. Não tinha ajuda de ninguém. É muito complicada a vida de uma transexual dentro da escola. Muito. Pergunta. Além dessa relação na escola e com os amigos, como que foi mais a relação em casa, quando você realmente se identificou como mulher e como que foi essa relação da família, no geral? Eu já deixei de falar com toda a minha família. Teve um período da minha vida que eu andava sozinha, eu e minha avó. Porque assim, eu não falava com minha irmã, com meu irmão, com a minha mãe. Meu pai só me fez, a gente nunca teve um convívio. Eu acho que hoje até melhor eu não ter tido esse convívio com ele, porque eu acho que daria problema, assim, quem sabe eu não estaria também inimiga dele por eu ser o que eu sou, né? Mas assim, eu deixei de falar um pouco com toda a minha família. Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã e minha mãe. O mais novo, ele faleceu. Mas assim, hoje em dia, depois de passado todo esse maremoto na vida da gente, nós nos damos muito bem. Inclusive, eu acabei de dividir carona com meu padrasto, né? Ele que veio me deixar até aqui na TV. Mas o contato com os irmãos, até mesmo esses que já... O mais velho era evangélico, né? Ele tinha a igreja tinha um grande poder sobre ele que não se aproximasse de mim, eu creio nisso. Então, isso dificultou muito o nosso contato. Anos e anos ficamos sem nos falar e assim, foi muito doloroso para mim, porque assim, a travesti, ela já se sente sozinha. A exclusão começa dentro de casa segue para a rua, da rua vai para o bairro e chega na escola. E quando você se vê, você está sozinha no mundo. Isso é muito complicado para a gente, porque assim, os jovens héteros, meninos e meninas, quando estão acontecendo as transformações, eles podem perguntar para os seus pais por que está acontecendo aquilo, né? Nós não, nós somos sozinhas. Não tem apoio, né? Não temos apoio. Inclusive, até os próprios amigos, muitas vezes, não nos apoiam, né? Até a gente encontrar alguém que nos apoie, demora aí anos e anos. Tá. Rebeca. Você comentou um pouco agora sobre a influência da religião no seu irmão e no relacionamento de vocês.
há aqui no Brasil uma bancada evangélica no Senado e na Câmara dos Deputados. E muitas vezes eles acabam barrando alguns projetos. E eles defendem que isso não afeta. Como isso afeta as lutas de LGBTs? É importantíssima essa pergunta, né? Eu fui questionada há pouco tempo se, devido a essa bancada evangélica, o quanto de esperança eu ainda tinha numa mudança. E eu sempre falo, a mudança está aqui, né, gente? Quando vocês pensaram em colocar uma travesti, estar entrevistando, falando da vida dela, né? Eu acho que a mudança vai ser lenta sim, mas esses evangélicos, eles nem imaginam o quanto eles nos causam de problemas. Você segue andando na rua, eu vou falar um pouco de mim, quando pego um ônibus, tem evangélicos dentro do ônibus, e estão ouvindo os hinos no celular. Parece que eles olham para mim e subiu o demônio. Eles olham para mim, no olhar deles já está escrito tudo, assim, sai do ônibus que você é um demônio, esse ônibus não é para você. Isso me causa muito constrangimento. E até eu tenho um problema de pegar ônibus por conta disso. Eu sempre notei, sempre vem dar aquela palavrinha, aquele, tipo, Deus te ama. E eu sempre questiono, mas por que Deus? Você não me ama? E assim, sempre eu uso o silêncio, eu nunca escuto um sim, que eles me amam também. A nossa equipe produziu um VT, Identidade de Gênero, para desmistificar algum problema que o telespectador ou uma pessoa convencional que não está tão acostumado a esse tema, para até apresentar a ele esses temas, tá certo? Rebeca, alunos e você telespectador, vamos conferir agora esse VT, essa reportagem. Identidade de gênero. Segundo o dicionário, é a forma que a diferença sexual assume nas mais variadas sociedades e culturas, e que determina os papéis e status atribuídos a homens e mulheres e a identidade sexual das pessoas. A orientação sexual refere-se à direção do desejo afetivo de cada um. De maneira simplificada, essa preferência pode se dividir em heterossexual, homossexual ou bissexual. Já o sexo é determinado biologicamente, de acordo com o órgão genital, definindo-se em macho, fêmea ou intersexual. Segundo o professor e pesquisador Joe Fagner, a relação entre esses termos não é tão natural quanto as pessoas pensam. Nós não nascemos masculinos, nós não nascemos femininos. Nós não nascemos homens, nós não nascemos mulheres. Nós nascemos humanos. É parte dessa noção errada de associar sexo a gênero. Transgênero é um termo que abrange travestis, transexuais, drag queens, transformistas e todos os tipos de pessoas que subvertem de alguma forma essa relação entre gênero e sexo. A transexual Emily e a drag queen Ciara são exemplos de transgêneros e nos contam um pouco de suas histórias. Eu sou drag queen, né? Eu sou um menino que se veste de menina para brincar. Começou como um hobby e está encaminhando agora para o lado profissional, né? Com shows, apresentações, animações de festa, por esse caminho. Eu me identifico como uma mulher, o meu gênero é feminino e eu sou uma mulher transexual. Eu não sou uma patologia, sou uma pessoa como qualquer outra e que eu sou só mais uma forma de ser no mundo. Eu sou só mais uma forma de ser mulher no mundo. Emily maravilhosa. Essa dificuldade com terminologia, você acha que ela termina dificultando a causa ou proporcionando mais preconceito? Eu acho que a falta de procurar as pessoas entenderem que é o que prejudica, né? Aí eu volto a bater na tecla da educação. Se as pessoas procurassem mais um pouco, sensibilizar e aprender, acho que diminuiria bastante o preconceito. Preconceito, né, Rebeca? Isso. Mais uma pergunta para você. Rebeca, qual a importância da cirurgia de mudança de sexo para você? Você ainda sente necessidade de fazer essa cirurgia? Olha, eu estou fazendo acompanhamento com um psicólogo. Eu comecei, inclusive hoje eu tinha sessão e não fui, para estar aqui com vocês. Eu acho, a gente não fala de mudança, né, de sexo, a gente fala da cirurgia de resignação. Desculpa, essa palavra é complicada. Resignação. Que a gente faz a alteração, não, a gente transforma nosso órgão do masculino para o feminino, né? E assim, para mim ela já foi mais primordial. Hoje em dia eu sou mais feliz com o meu órgão, mas eu acho que eu tenho que estar passando por esse acompanhamento porque eu tô com a dúvida mesmo ferrenha. Se vai ou não vai fazer? Isso, porque assim, se eu disser a vocês, vocês não vão acreditar. Estou fazendo uma pequena pesquisa com as pessoas. O que elas acham. Eu acho importante também a opinião das pessoas. Minha mãe aceita de boa. É interessante a opinião da minha mãe. Uma vez perguntaram a ela, qual o sonho da sua filha? E minha mãe falou, o sonho da minha filha é fazer a cirurgia. Quer dizer, aquilo para mim foi muito recompensador. Quer dizer, minha mãe falar aquilo de mim, aquilo para mim foi um... Até hoje... respaldo da família, né? Isso mesmo. A figura da mãe é importante. Vamos à pergunta, Amanda.
com relação à cirurgia e toda essa relação mais da saúde, você acha que as políticas públicas dão realmente atenção nessa parte da saúde, acompanhamento tanto psicológico quanto de quem usa os hormônios e de quem faz a cirurgia? Você acha que que as políticas públicas estão acompanhando isso corretamente? Bom, você fala a nível nosso estado, Rio Grande do Norte? No estado e porque, no assim, Brasil, de uma forma geral. Alguns estados que adotaram a política dos ambulatórios TTs, eles têm tido uma qualidade de vida para essa população maior. Eles têm visto que essa população está vivendo melhor depois desse acompanhamento do ambulatório TT. Nós, do Movimento Trans do Rio Grande do Norte, estamos batendo todo dia na porta do estado, reivindicando o ambulatório TT no estado. Quando a gente fala de ambulatório, as pessoas acham que nós queremos um pronto-socorro especial para a gente. Tipo, a gente está com dor de dente, tem que ir lá extrair o dente nesse ambulatório. A gente está, fraturou o pé, tem que ir lá nesse ambulatório. E não, a gente quer um ambulatório que nos acompanhe, que nos dê esse viés de podermos tomar esse hormônio com acompanhamento e poder ser encaminhadas para a cirurgia, encaminhados para a cirurgia. Esse é nosso sonho. E aqui no estado, infelizmente, nós não temos nenhum tipo de acompanhamento. Fomos dar entrada no TFD para algumas travestis transexuais que queriam fazer o acompanhamento em João Pessoa, que tem um ambulatório. Esse ambulatório é referência no Brasil e foi negado a gente o TFD. A gente não tá no CIS. Rebeca, mudando um pouco de assunto, você tem vontade de constituir família, ter filhos? Quando a gente fala do papel da família, você citou a sua mãe. Você, né? Você tem vontade de constituir família, ter filhos? É engraçado que essa pergunta, quanto mais a gente vai ficando mais madura, mais essa pergunta vem à tona, né? Eu falo para você que eu ainda não tenho vontade de ter filhos, mas eu tenho um gato que eu amo de paixão e digo que ele é meu filho, de coração, assim, eu me preocupo com ele em tudo. Parece interessante, eu tenho 4 sobrinhos. E assim, esses sobrinhos já me deixam louca demais. Imagina com um filho, eu ia ficar mais perturbada ainda. Então, eu tenho esses sobrinhos como meus filhos. Mas isso se deve a... Você tem medo que ele possa sofrer alguma coisa que você sofreu ou questão de idade mesmo? Não. Eu acho que ainda não estou preparada para ter crianças dentro de casa. Acho que eu curto bastante minha solidão. Eu curto bastante ouvir Mariah Carey bem alto. Então, acho que uma criança não ia ser bem agora. Eu tenho muito trabalho, estou sempre viajando, então não dá certo. Uma pergunta. Rebeca, mas de acordo com a visão da sociedade, você acha que com essa visão você teria condição de criar uma criança? Ótima pergunta também. Não sei se vocês estão acompanhando a novela atual das 9. A gente tem a Xana lá, né? E a Xana teve uma menina que morreu, deixou um filho para ela criar. E a Xana, ela viu que não ia ter condições porque era trans, assim. Então, ela deu esse menino, foi esterilizado. Então, naquele dia, eu pensei como a Xana. A gente mostra à sociedade que a gente tem condições. A sociedade faz questão de mostrar que a gente não tem, né? N coisas que eles mostram. Então, eu acho que é bem complicado mesmo. Mas a gente está provando ao contrário aí. Tem várias meninas que eu conheço que criam filhos e eles são exemplos de crianças, de pessoas. A gente vê o legado que elas estão deixando para eles. Rebeca, alunos, a gente vai fazer um breve intervalo e você de casa não saia daí. Já a gente volta com o segundo bloco do programa Checkmate. Te vejo já. Voltamos para o segundo bloco e eu continuo a entrevistar a Rebeca de França. Rebeca, no bloco anterior a gente estava falando sobre relacionamento, família. Você já teve algum relacionamento amoroso? E se tiver, né, o seu companheiro quiser ter um filho, como é que vai fazer? Não tenho, eu tô solteira. Eu até publiquei no meu Face brincando que se um homem quiser estar comigo, ele tem que estar comigo abertamente, nada de escondidas, porque eu não sou bandida, eu não estou matando ninguém. Então, um menino que está comigo, ele tem que ter orgulho da mulher que está com ele, né? Sim, claro. Eu tô sozinha faz um bom tempo. Eu optei por estar sozinha, oportunidades eu tive, mas eu acho que eu não estou preparada mesmo para ter um filho ainda. Eu brinco muito na vida e eu trabalho bastante também. Eu sempre estou hoje aqui no Rio Grande do Norte, daqui a pouco eu estou em Roraima, estou no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que vai ser ruim para criança. Assim. Eu não quero ter uma criança para jogar nas costas da minha mãe, né? Tipo, quem vai acabar sendo a mãe vai ser ela, né? Eu não vou estar passando nada, nenhum valor para essa criança. Então, acho que eu ainda não estou preparada. A responsabilidade é grande. A responsabilidade é grande. Tá. Eu vejo pais que fazem os filhos e não criam, então isso é uma coisa que eu uso bastante. Então, se é para ter um filho só para pousar de bonita, a Rebeca tem um filho, então eu prefiro não ter. Eu prefiro ter um filho e arcar com tudo que ele precise. Ok, pergunta de Bianca. Rebeca, eu queria saber um pouco, você já falou sobre todas as lutas que você trava na sua vida junto com o seu grupo, e eu queria que você falasse um pouco sobre a sua associação, como foi que surgiu e quais são as causas.
Bom, a nossa associação, ela nasceu no dia 29 de janeiro, um dia especial para o movimento de travestis e transexuais, que é o dia que a gente comemora a visibilidade trans. Essa visibilidade, infelizmente, é um pouco negativa, porque a gente só tem para mostrar mortes e muito preconceito. Infelizmente, a sociedade não está preparada para nos receber. E vendo essa necessidade de uma visibilidade positiva, nós, em janeiro de 2015, estaremos lançando a campanha no Rio Grande do Norte, Eu Curto Ser Trans. Essa campanha está aí já bombando. Nós recebemos convites de alguns municípios, como Mossoró, Santa Cruz, para tá mostrando essa campanha nas cidades. E nós vamos fazer também em Natal. Nós vamos fazer uma conscientização maravilhosa, que eu ainda prefiro deixar mais para perto de janeiro, porque quando a gente fala antes, sempre acaba não dando certo, né? Então, assim, a gente pretende chocar, mas chocar de uma forma positiva a cidade, dando visibilidade para essa população. Que apoio você tem com a associação? Parcerias? Nossas parcerias, nossa ONG, ela não tem nenhum recurso. Nossa ONG vive de doações. Mas essas doações que a gente pede nunca é em dinheiro. A gente pede, tipo... A gente sempre está batendo nos políticos do Rio Grande do Norte, todos me conhecem, que eu estou sempre lá batendo na porta deles, falando da associação. Inclusive, quando eu chego lá, eles falam, o que você já quer, Rebeca? Assim, eles já sabem que a gente não dota de orçamento, então, assim, a gente tem políticos, não sei se eu posso falar o nome aqui, que nos ajudam bastante, como o recém agora eleito deputado Rafael Mota, que é um grande padrinho, nossa ex-prefeita Micarla de Souza, ela também ajudava bastante a associação. E, assim, são essas pessoas que a gente queria que se multiplicassem, que fossem sensíveis à causa, que olhassem mais para a gente, soubessem o quanto a gente sofre, o quanto a gente é prejudicada justamente por olhares maldosos nas ruas e atitudes também. Por outro lado, já teve problema com algum político? Graças a Deus, sim. Graças a Deus, não. Desculpa, gente. Tivemos, sim. Nós sempre tínhamos uma audiência pública, também pela nossa querida Sargento Regina, a qual ela era vereadora da cidade, ela que colocou na nossa cidade o dia 29 de janeiro como dia da visibilidade e também instituiu o nosso nome social ser usado, né? Ela é responsável por isso aqui na nossa cidade. A gente tinha audiências e o vereador Adenúbio Melo fazia questão de estar dizendo que a gente era viado, que ele não ia lá para estar vendo aquilo e que aquilo a gente não era coisa de Deus, justamente por conta que ele é evangélico. Então, a gente tinha esses problemas com esse vereador, eu lembro bastante. E isso repercutiu muito negativo com a gente para a sociedade, porque, querendo ou não, outras pessoas acabavam ouvindo e interpretando da forma que ele falava. Jéssica, uma pergunta. Rebeca, você falou em visibilidade e a gente sabe que a representação midiática ela reforça muito a ideia que as pessoas têm sobre determinado tema. Qual a sua opinião sobre a representação midiática da população trans? É péssima, assim. Eu queria parabenizar mais uma vez vocês, né? Porque antes do programa a gente falou quanto nos dói falar do nome civil e vocês respeitaram. Seria tão bom se a mídia pegasse vocês como carro-chefe e visse isso. Porque quando a gente vê os artigos e pronomes usados, ainda são muito doloridos quando a gente lê uma matéria. A transexual fulana de tal. O transexual fulano de tal, né? Para que colocar esse artigo? Para que colocar que é transexual? Põe só o nome. Eu garanto que quando fala de um hétero, não fala o heterossexual fulano foi campeão. Então, assim, seria bom que as pessoas também tivessem essa sensibilidade com a nossa população. Mais uma pergunta? Rebeca, você acha que a religião também influencia nesse preconceito contra os transexuais? Você acha que pastores religiosos que estão à frente desses grandes fiéis, você acha que eles travam Quando a gente fala de transexualidade, a gente fala também que transexual não tem religião, né? Quer dizer, quase nenhuma religião nos aceita. Mas você é religioso, se considera bastante. religioso? Eu tenho muito foco em Deus, eu acredito muito em Deus. Eu não acredito em nenhuma religião, mas eu acredito muito em Deus. Eu acho que Ele é responsável por tudo que acontece na minha vida. Inclusive, estar aqui hoje com vocês já é um mérito que eu tive, que Ele observou e me deu essa dádiva de estar aqui. Então, assim, por mais que as igrejas não nos aceitem, as religiões nos critiquem, é muito complicado ainda como nos apontam, porque você vê o ódio que eles deferem contra nós. E isso é complicado, porque assim, eu tenho amigas que às vezes a gente vai fazer prevenção em Ponta Negra, na Roberto Freire, tem um grupo de evangélicos que já me conhece. Quando eu estou lá, eles não encostam nas meninas, porque eu brigo com eles. No lugar de vocês estarem aqui dizendo que elas têm que ser menino, porque vocês não vêm aqui e ajudam elas a ter um emprego, a ter dignidade, a ser alguém na vida. Assim, a gente tem alguns entraves, mas, lógico, nada que chegue a mais do que entrave, só discussão mesmo, no diálogo.
Rebeca, o Jean Willis, né, que todos nós conhecemos. Meu deputado querido. Ele disse em um discurso dele que quem acredita na Bíblia é burro. Como é que você vê isso? Você acha que foi infeliz as palavras do discurso dele ou você... Olha, eu te perguntaria... É uma consequência, né? Quem acredita no Alcorão é o quê? Tem vários livros religiosos, né? Por que só a Bíblia que é falada? Vamos falar de Alcorão, Livro dos Espíritos, Bíblia Católica. Cada livro desse, cada crença dessa, quer dizer... Eu não sei nem o que falar, gente. Porque mas, assim... Quando ele tem um ativismo para essa causa, né? E ele visa combater exatamente o discurso de ódio que tem em favor da causa. Mas quando ele age dessa forma, será que ele também não está incitando? Eu acho que ele está usando a mesma tática que é usada contra ele, né? Eu acho que ele está apenas respondendo à altura. Eu não sei dizer se ele foi infeliz, mas eu costumo sempre comparar a Bíblia com os outros livros religiosos e os seguidores de cada livro desse, né? Cada religião tem seu livro e sua crença. Quem sou eu para criticá-los, né? Eu tenho a minha, acreditar em Deus apenas. Tá. Mais uma pergunta. Rebeca, o Brasil hoje em dia ele tem uma das maiores paradas de orgulho LGBT do mundo. Em contrapartida, a gente tem índices de violência contra a população LGBT compatíveis a países que dão legitimidade a esse tipo de ação. Como é que você vê a atuação do Estado para com a militância LGBT? Bom, a militância LGBT ela é muito destrutiva. Assim, o Estado não tem muito um olhar sensível para essa população. E muitas vezes ela é banida de certos espaços por conta da sensibilidade que não houve. Se o Estado criasse uma coordenadoria estadual de LGBT ou uma secretaria de direitos humanos LGBTs, a gente teria onde analisar essas políticas. Infelizmente, no nosso Estado não existe nenhum órgão que a gente possa estar encaminhando. A gente tem uma coordenadoria que é de direitos humanos de mulheres e minorias, que é aqui, mas eu acho que teria que ter algo específico para a nossa população LGBT. Quanto às paradas, eu não sou muito a favor das paradas, eu acho que se tornou um carnaval fora de época. Eu acho que o que tinha de reivindicar, a gente já reivindicou. Agora, eu também concordo que essa é a nossa única forma de fazer a sociedade parar um dia para olhar para a gente. Então, eu acho que a parada é, sim, construtiva. Eu só acho que ela tem que ser reformulada. Ela tem que ter um novo formato que se adapte tanto à população LGBT como à sociedade em geral. E, assim, unir forças para ter sua luta ouvida. Aí você falou que, infelizmente, o Estado realmente não representa muito esse tipo de população. Então, como seria a forma de vocês se fazerem representados? Nós gostaríamos de ter um órgão específico para a população LGBT, como acontece em estados como São Paulo. Em São Paulo existe a Secretaria de Direitos Humanos para a população LGBT. E lá é deliberado toda e qualquer toda demanda específica para essa população. Quando a gente traz, tudo bem que o Estado do Rio Grande do Norte é um dos menores, mas se a gente for ver, analisar ele em comparação ao Brasil, o Estado também é um dos mais violentos para a população LGBT. Os crimes de ódio aqui no Rio Grande do Norte, antes eu vim para cá, só essa semana a gente já teve notícia de três gays que morreram. Isso é complicado para a nossa população. Um professor agora recentemente, isso né? mesmo. Já teve um com facadas ontem, eu recebi no meu WhatsApp, que ele foi morto com facadas também. E vocês não pensam em construir, não? Dar uma entrada nessa proposta? As propostas são levadas até os governadores e prefeitos, mas infelizmente eles não nos ouvem. Quer dizer, a gente leva números, porque eu acho importante, são os números, né? Esses números, eles comprovam a violência, as mortes que a gente está tendo aí, e a criação vai da sensibilidade mesmo do político. Quer dizer, tem tudo aí mostrado. Por que não é criado, né? Rebeca está batendo na porta, mas não é só a Rebeca que tem que bater. Tem toda uma população LGBT aí também que clama por essas políticas. Rebeca, a nossa produção produziu outro VT de uma ONG que luta pelos direitos dos transhomens, né? A IBRAT. E agora vamos assistir e depois a gente comenta sobre esse VT, tá certo? Confira. Fundado em julho de 2013, o IBRAT, Instituto Brasileiro de Transmasculinidade, chama para si a responsabilidade de promover qualidade de vida para os transhomens brasileiros. E tem por principais objetivos promover o desenvolvimento e monitoramento de pesquisas e discussões sobre o universo dos transhomens no Brasil. Conversamos com Nathan Felipe, membro vice-presidente do IBRAT no Rio Grande do Norte. Ele nos conta como conheceu a instituição e qual a importância dela para os transhomens brasileiros. Então, conheci o IBRAT através da transparência, certo? Tive contato com o Luciano Palhana e a gente
achou interessante formar uma equipe aqui em Natal, como todos os outros estados têm. O IBRAT mudou bastante, abriu portas para a gente participar de palestras, né, participar de entrevistas, abrir portas para a gente ser o porta-voz do IBRAT, entendeu? Natan se descobriu trans aos 11 anos de idade. Hoje, aos 19, nos conta como foi sua descoberta e aceitação por parte dos seus pais. Eu descobri aos 11 anos, certo? Percebi mudanças repetidas, comportamento. Eu não senti vontade de brincar com as meninas, e sim com os meninos. Comecei a, como eu posso dizer, querer mostrar para minha mãe que eu não me sentia bem me vestido como no feminino. Assim, foi um choque, certo? Tanto para minha mãe como para meu pai. Então, minha mãe, desde os 11 anos, ela assim, de lá para cá, ela veio criando bastante diálogo comigo, conversando sobre isso, aprofundando mais no assunto. O mundo pode estar todo contra mim, mas ela está sempre do meu lado, entendeu? Sempre, desde que eu sou pequeno, ela sempre é pai e mãe ao mesmo tempo. Rebeca, o Natan, apresentando o contexto Lindo, dele. Natan. Né? Beijo, Natan. Transhomem. Você acha que é mais fácil ser transhomem ou uma transmulher? Você acha que ele termina tendo preconceito menor, tendo em vista que a transmulher tem todo um adereço? Você falou no início do programa que veio maquiada, que tem todo... Eu acho assim, os meninos eles têm uma facilidade melhor de passar aí desapercebidos pela sociedade. Então, tendo em vista que a gente precisa ter seios, a gente precisa ter cabelo grande, e a gente sempre é mais alta, né? Geralmente a gente é um pouco mais alta, e isso causa logo o impacto nas pessoas. Os meninos a gente está trabalhando agora com o grupo do IBRAT, e a gente vê que muitos deles trabalham, eles estão inseridos na sociedade. Quando a gente traz essa realidade para as trans meninas, a gente vê que a realidade é outra. Elas estão se prostituindo, elas estão ganhando a vida na rua, com o programa. Poucas delas são cabeleireiras. Quando são, né? Porque, infelizmente, também... Você acha que essa é a única oportunidade de não, emprego? Não é que seja a única, é a que abraça, né? Quer dizer, que se eu estudar, eu sei que eu posso ter um emprego, mas ainda vou ter que contar com a sensibilidade da pessoa que vai me contratar, do contratante, né? E isso é muito complicado, porque o contratante, muitas vezes, não quer uma travesti manchando a imagem da empresa dele. Infelizmente, ainda é vista como vai estar lá dentro, vai estar dentro da empresa, vai estar avisando o sexo, vai estar fazendo, quem sabe estar no banheiro transando com alguns meninos. Tem um pouco desse estereótipo também, não é? Tem sim. Infelizmente, você enfrenta isso no dia a dia? A gente é vista como objeto sexual sempre. Inclusive, a gente caminhando na rua, eu saio de casa, vou comprar pão na padaria, para um carro, já pergunta quanto é o programa. Quer dizer, é natural. Essa reação, ela é natural mesmo dos homens. Tá, Rebeca, agora mais uma pergunta. Você falou que o transhomem, ele passa mais despercebido pela sociedade. Mas você não acha que por passar mais despercebido, ele sofre com esse problema da invisibilidade trans, até mais do que a transmulher? São questões que a gente está abordando agora. O IBRAT, que veio agora para somar conosco, nesse novo recorte do movimento trans, porque até então nós não tínhamos a demanda. Inclusive, a gente sofria isso também, porque assim, o hormônio dos meninos é bem mais fácil de se conseguir do que o nosso. Então, eles têm essa dificuldade. E como eles só vão conseguir esse hormônio? Com o ambulatório TT, né? Inclusive, pela invisibilidade, quantas vezes a gente batia na porta, falava do ambulatório, o quanto seria importante para os homens trans, e sempre tinha a questão, mas no estado não tem homem trans. Quer dizer, teve, né? Mas por conta da invisibilidade, nós não conseguíamos vê-los. Justamente é isso, eles passam desapercebidos, a gente não consegue identificar eles e não consegue lutar por eles. Então, eles estão vindo agora e estão somando bastante conosco. Ok, Rebeca, mais uma pergunta. Então, sobre essa questão da invisibilidade, e você falou agora um pouco da parada gay, falando da questão de tática, como você Parada LGBT. Parada LGBT, desculpa. E o professor falou um pouco de estereótipos. Como você acha que você pode abordar a sociedade, formas de abordar a sociedade para quebrar esses estereótipos e mudar essa visão? A campanha O Curso Ser Trans, eu acho que ela vem justamente para dar um baque na sociedade. Eu acho que ela vai mostrar a autoafirmação dessa população em estar integrando a sociedade de uma forma geral. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que quanto mais a gente for vista, mais vezes derem voz a gente, oportunidades, a sociedade vai estar quebrando esses paradigmas de que nós somos vistas como objeto sexual. Então, eu acho
que a oportunidade de estar num programa, a oportunidade dos meninos estarem falando, a oportunidade da Emily estar dentro da UFRN, eu acho que essas são oportunidades que a gente tem, são pequenas ainda, mas eu vejo elas como uma bola de neve, que no futuro vão estar maiores. E a visibilidade, quem sabe até a transfobia diminua por conta dessas pessoas que estão fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Rebeca, acontece algum tipo de entrave entre as lésbicas, os gays, entre esses grupos? Você acha que existe, quem sabe, uma desunião ou algum problema que possa acontecer? Bom, eu vou falar como trans, né? Infelizmente, nós, travestis transexuais, sofremos preconceito até dos próprios gays, né? Eles não tô generalizando, porque eu tenho vários amigos gays, beijos pros meninos que eu adoro, mas infelizmente nós sofremos preconceito. Eu cresci com amigos gays e eu ouvia eles falarem que fulano já não basta a Rebeca, tem que trazer esse crana. Então termina tendo preconceito por isso, eles quer dizer, mesmo, né? isso mesmo. Os gays, eles têm um certo preconceito com travestis. Porque, querendo ou não, eu acho que a sociedade... Como a sociedade não aceita, aquelas travestis estando do lado deles, vai ser mais complicado para eles. Quer dizer, isso também estão chamando, de certa forma, um preconceito para eles. Porque é interessante, quando a gente fala de preconceito para travestis transexuais, nós não somos as únicas que sofrem com esse preconceito. Se eu estou caminhando com minha mãe, fazendo compras, e uma pessoa olha para mim... muitas vezes eu não quero ver aquele olhar, mas minha mãe inevitavelmente vai ver e vai sentir o preconceito. Quer dizer, o preconceito não é só para a gente, é para as pessoas que a gente ama e que estão do lado da gente também, infelizmente. Pergunta. Em relação ao ponto do preconceito, né? Existem ainda coletivos feministas que não consideram a luta de travestis transexuais como parte de sua agenda. Como você encara isso? Transfeminismo, né? Tivemos que montar o nosso próprio movimento de feministas, que é o transfeminismo que está vindo aí, bastante forte. Nós temos meninas aí maravilhosas pelo Brasil, como Daniela Andrade, em São Paulo, a Maria Clara, lá em Recife. E a gente está aí vendo essas meninas e elas estão ensinando bastante, até para as próprias feministas. Eu sempre leio elas, eu também, a Sofia também, de Sergipe, eu até indico a vocês lerem. Essas meninas vêm aí para fazer uma grande revolução no feminismo. E Rebeca, a gente vai precisar fazer um intervalo e você de casa não saia daí. Já já a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Checkmate. Até já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Checkmate. Rebeca, a gente tem uma pergunta agora feita pelo Pedro. Rebeca, nós sabemos que você se candidatou a prefeita em 2012. Vereadora. Prefeita, desculpa, vereadora, desculpa. Em 2012. E aí você... pelo PV, e o PV acabou expulsando você do partido. Como é que aconteceu isso aí? É interessante que quando o partido que eu tenho muito carinho, até hoje, é o PV. Inclusive, eu fui expulsa, mas não assinei carta nenhuma que sairia dele, né? Eu gosto muito do PV. Eu participo do PV desde 2006, foi quando eu assinei a minha ficha de filiação e emprestei meu nome ao PV para ser vereadora. Obtive 182 votos, sem ajuda nenhuma. Talvez para muitos sejam vergonha falar, mas para mim eu tenho orgulho, porque eu sei que foram votos de amigos, 182 votos. E assim, o PV me tratou com bastante ingratidão, porque assim, nem minhas contas foram prestadas. Infelizmente eu fiquei inelegível, mesmo que eu quisesse ter saído a deputada para conseguir alguns votos, eu não poderia ter saído. Isso me dá uma certa tristeza, sabe? Um certo desconforto. E eu fico muito triste com o PV dele ter feito isso, mas assim, eu participo do PV Diversidade, onde a gente tem vários estados, várias representações. Tem a Agatha Lima lá em Ribeirão Preto, que a gente tem um diálogo maravilhoso. E assim, me deixa muito triste não estar participando ativamente do PV. Dentro da política, você acha que um transexual, ela consegue se eleger, consegue trabalhar na política? Nós temos vários exemplos de travestis transexuais que foram eleitas aí para o Brasil. Temos uma vereadora em Piracicaba, que é a Madalena, que ela é ovacionada pela população. Tivemos a Léo Crete, em Salvador, que as pessoas adoravam ela. E por que não? Natal também tem uma vereadora travesti. Quer dizer, é importante também a gente ter um olhar, mas infelizmente é o segmento também que tem que ver isso. Não somos nós que temos que estar levantando essa bandeira, e sim o segmento que tem que dar conta que precisa ter um representante lá. Rebeca, você acha que o PV realmente deu condições de você se candidatar? Não, nenhuma. Nem financeira, nem apoio moral? Nenhum. Apenas o que eu ganhei do Partido Verde foram alguns santinhos, que a gente chama, né, na campanha, e alguns bottoms. Esse foi o material. Eu lembro que muitas campanhas eu ia de ônibus e pegava ônibus mesmo para ir. E na volta eu pegava carona com alguém
lugares próximos, né? Então, assim, eu não pude divulgar muito minha campanha. Então, muita gente também veio reclamar. Rebeca, eu nem sabia que você era candidata, porque eu conheço bastante pessoas em Natal. Muitas pessoas têm o tal do voto protesto, né? Assim, a gente, Você esperava receber o voto do protesto? Esperava sim. Esperava porque muita gente estava me cobrando nas redes sociais e eu saí candidata, assim. Devido a não ter tido tanta visibilidade como vereadora, acreditavam muito como estadual. Mesmo que eu não me elegesse, mas eu acho que uma quantidade de votos expressiva chamaria atenção, né? Pergunta aqui, Débora. Rebeca, você acha que as transexuais e travestis eleitas, elas são eleitas pela figura que ela está ali representando ou pela causa que ela está apresentando também? Creio que a causa seja importante, mas eu acho que não seja eleita pela causa. Infelizmente, eu gostaria de dizer que era pela causa. Mas eu acho que, se você for analisar um pouco, as travestis são eleitas, elas têm um pouco estereótipo meio cômico, né? Poucas são sérias. Então, assim, a gente tem que estar mostrando às pessoas que as travestis também são sérias, elas também estão prontas para debater política, elas estão prontas para reivindicar ações, direitos, como quaisquer outro ser humano. Mas as que já estão na bancada atuando, você acha que elas estão representando a causa? Sim, estão. Eu tenho que tirar meu chapéu para elas. Rebeca, você acha que, por exemplo, você sendo candidato, se possível for mais para frente, quais seriam as propostas, né? Além da própria causa, quais seriam as suas propostas? Eu sempre falo, eu gosto muito, não sei se vocês perceberam, eu gosto muito de falar da educação. Eu acho que a educação é primordial. E como eu vereadora, a primeira coisa que eu faria era ter uma matéria sobre diversidade sexual nas escolas do ensino médio. A gente estaria mostrando essas pessoas como é importante o respeito ao próximo. A gente estuda sobre índios na escola e ninguém vira índio. A gente estuda sobre a população afro e ninguém vira negro. Então, acho que é importante as pessoas saberem das diferenças sexuais também nas escolas. Acho que essa é uma das principais bandeiras que eu falaria como vereadora. Uma pergunta. Você falou sobre esse projeto de educação mais inclusiva, sobre a diversidade sexual. Qual a sua opinião sobre aquelas cartilhas que foram bastante polêmicas, que foram vetadas, inclusive, nas escolas, que seriam para explicar e para introduzir as crianças nesse meio de diversidade sexual? Eu acho que a gente vê coisa bem pior na TV e nas escolas, né? A gente abre aí as meninas dançando funk, a gente vê que é uma coisa absurda, né? Então, assim, eu acho que o material só teria que ser revisado, ele não precisava ser brecado. Ele poderia passar por uma revisão, ele poderia atender essa demanda, essas pessoas que vetaram poderiam falar o que poderia falar e, assim, chegar num acordo, né? Para esse kit poder aí ser comercializado, porque o movimento perdeu bastante sem estar com esse kit nas escolas, porque eu garanto que o bullying diminuiria. Eu vi alguns vídeos desse material e eu confesso que eu não achei tão gritante o preconceito lá. Achei bem legal os vídeos e até me vi em algum deles. Rebeca, a ex-candidata a presidente da República, Luciana Genro, esteve aqui em Natal, na UFRN, há algumas semanas, né? E a nossa produção foi até ela e fez uma matéria para falar sobre o tema da nossa entrevista de hoje. Você de casa confira a reportagem. Logo mais a gente volta fazendo pergunta para a Rebeca. Em 2013, foram registradas mais de 3.000 denúncias de violência contra homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais. Esse número representa o quanto o nosso país ainda precisa melhorar para a população LGBT. Entrevistamos Luciana Genro, a ex-candidata à presidência que mais apoiou a causa, para entender o que pode ser feito contra esse problema. A gente sabe que ainda existe na sociedade, de uma forma muito arraigada, essa visão preconceituosa. O grupo gay da Bahia, que estuda de uma forma mais detida esse problema da violência LGBT, identifica que há praticamente uma morte por dia derivada da homofobia, ou da transfobia, ou da lesbofobia. Nós precisamos educar as crianças em um ambiente de diversidade, de não preconceito, de tolerância, de democracia. Isso é a forma que nós temos de prevenir adultos homofóbicos. Além da educação para o futuro, nós precisamos atuar sobre o presente. Então, nós precisamos criminalizar a homofobia. À medida que as pessoas têm direitos assegurados por lei, elas se sentem mais fortes, mais seguras para se afirmar e para impedir que sejam discriminadas de uma forma tão violenta como nós vimos hoje. Então, nós vamos cobrar o apoio do governo a essas iniciativas da criminalização da homofobia, da lei João Nery, do casamento civil igualitário, de um programa de combate à homofobia nas escolas,
Mas, mais do que uma cobrança minha, eu vejo que o que tem eficácia é uma cobrança dos movimentos sociais. Os movimentos LGBT, que são fortes e realizam essas marchas pelo Brasil, do orgulho LGBT, que reúne milhares de pessoas, nós precisamos fazer com que essas marchas tenham também um caráter político, no sentido de colocar pautas, exigências ao governo e ao Congresso Nacional. Apesar de ainda sofrer muita violência, tanto física quanto psicológica, a população LGBT já conquistou alguns avanços. Um exemplo deles foi na prova do Enem deste ano, em que 95 transexuais conseguiram usar os seus nomes sociais para fazer a prova. Rebeca, a transparência, eu creio que vocês devem trocar muitas experiências de pessoas que sofrem, né, que sofreram, ou que possivelmente podem até sofrer. Que tipo de processo de violentamento é mais frequente? É interessante que a gente tem uma página numa rede social, pode falar, transparência lá. O pessoal vai lá e quase que diariamente falam dos tipos de violência que sofrem. A última mais recente foi uma irmã que agredia sempre a irmã por ser travesti e rebaixava ela, dizia que ela não tinha o nível da irmã, que sempre ela batia nessa irmã e essa irmã me ligaram falando que eu poderia fazer. Eu orientei que ligasse para o Disque 100 primeiramente, mas a gente sabe que o Disque 100, até que ligue e até que haja alguma coisa, essa pessoa estaria morta de ser espancada. Infelizmente, acho que o governo tem que estar tendo um posicionamento mais efetivo com essas pessoas que sofrem essa violência. Rebeca, nós vimos aí na reportagem Luciana Genro falando sobre a luta LGBT, mas na luta LGBT nós temos o maior inimigo, que é o Jair Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro. E foi o deputado mais votado este ano lá. Como é que você vê essa votação? Por que as pessoas escolhem votar no homem tão daquela forma? Por quê? Eu ia falar uma piada, ia falar que porque ele é bastante rico, comprou votos, né? Mas, assim, eu creio que seja um reflexo mesmo, assim. A gente tem que estar prestando atenção, ficar atento em quem a gente vota. Às vezes, muitas pessoas votam justamente pela campanha, pelo que ele vem fazendo, como ele consegue atingir essas pessoas. Isso a gente tem que ficar bastante preocupado com essa votação, porque pode ser o reflexo também, quem sabe, no futuro do Brasil, né? Isso me dá muito medo, as pessoas estarem junto com ele nesse discurso contra a homo-lesbo-transfobia. Isso me preocupa bastante. A gente viu na reportagem também a respeito do Enem e de como teve essa abertura esse ano para usar o nome social. E, inclusive, você foi a única aqui do RN que usou, né, o nome social. Então, como que foi essa experiência? Foi bem tratada no exame? Como que você vê essa nova política, essa nova visão que o governo está tendo, né, principalmente na parte da educação? Bom, eu tenho duas respostas. Uma boa e uma ruim. Desculpe o MEC, mas eu vou ter que falar. A primeira, assim, eu me senti uma rainha, porque, assim, eu tinha que responder uma folha, como eu estava sendo tratada, se eu tinha usado o banheiro feminino, se eles estavam me respeitando na sala, de acordo com a minha orientação sexual. E, assim, eu parabenizei a equipe foi perfeita, foi muito bem orientada. Eles me conduziram, eu consegui fazer a prova, assim, perfeita. Não sei a nota, né? Mas, assim, eu lá me dediquei bastante, eu não vi olhares curiosos, eu não vi chacotes, eu não vi risinhas. E, assim, eu devo à equipe, a equipe foi muito prestativa, muito bem. O problema de conseguir o nome social foi ter que ligar no 0800, que não fazia de celular, tinha que ser de orelhão ou fixo. Como eu estava sem telefone fixo em casa, eu tive que quarar no sol cerca de 2 horas, isso 3 dias consecutivos. No terceiro que eu vim conseguir, porque eu disse, não, ou vai ser hoje ou não vai ser. Então, eu esperei 2 horas, a ligação ia, chegava até na atendente, ela repassava, e nunca chegava na pessoa, muitas vezes caía a ligação. Eu acho que tinha que estar muito determinada para conseguir o nome social. O bom de tudo isso é que eu consegui, né? Quer dizer, foi a medalha de ouro. Estudante, né? Sim, até na carteira de estudante eu uso o meu nome social, que é a Lei 5992, da então vereadora Sargento Regina, que foi instituída pela Micarla de Souza. Rebeca, a gente está falando sobre o nome social. Isso me lembra que, além da violência física, que é a primeira coisa que a gente lembra quando se fala em violência, existe também a violência simbólica, que é muito forte contra as pessoas trans e que causa também muitos suicídios, né? Muitas pessoas trans, elas não morrem porque são assassinadas, mas muitas delas suicidam. Quais são os dados que você tem sobre isso, já que você é presidente de uma associação? Nós temos dados bem recentes da ONG Safernat, que ela é vinculada ao Ministério da Saúde, que são bem preocupantes. A taxa mundial de suicídio é de 1,6%. Quando a gente traz essa taxa para só a população LGBT, ela fica em 16%.
quando a gente tira só o T dessa população, a taxa vai para 46%. Quer dizer, preocupante esses dados com a nossa população. Nossa população é a que mais se suicida, a que mais está morrendo. E se a gente for ver também, nossa população, em números, 90% dessas meninas, segundo a ANTRA, se prostituem. Quer dizer, elas não têm emprego fixo. Esses outros 10% que sobraram, elas não estão ricas, nem estão em situação melhor. Elas estão mendigando na rua. Você falou uma coisa interessante, a questão do emprego, né? Sim. Quais são as principais dificuldades, né, que você falou que levam muitos a se prostituir? Quais são essas principais dificuldades dentro desse panorama da empregabilidade? As pessoas tendem a fechar a porta para as travestis transexuais. Qualquer tipo de serviço? Qualquer tipo de serviço. Eu já pedi passar churrasquinho num barzinho perto da minha casa e fui negado esse emprego a mim. É interessante quando a gente fala disso. Quer dizer, mesmo que você tenha um currículo maravilhoso, que você saiba se expressar, que você tenha uma boa convivência entre pessoas que são fatores determinantes para você conseguir um emprego, você mesmo assim não consegue por ser transexual. Não estou falando que é todo mundo. Claro Você que tem... transexual pelo empregador ter preconceito com o transexual? Sim, porque ele acha que aquela transexual vai trazer, como eu te falei antes, vai trazer toda aquela imagem vinculada ao sexo, vai transformar a empresa dele num bordel, né? Infelizmente, esse estereótipo. Ou até porque também a transfobia é bem diferente da homofobia, né? A homofobia caracteriza por eu ter ódio entre iguais, quer dizer, eu não gosto de ver dois iguais se beijando. Já a transfobia, ela se caracteriza por as pessoas não aceitarem que uma pessoa que nasceu num sexo, de um sexo determinado, se vista com as roupas do outro sexo. No meu caso, a pessoa não gosta de mim por eu estar usando esses cabelos louros ou por estar com esse vestido verde. É bem legal a gente falar disso também. Mas você acha que a transfobia ocorre também por questões machistas impregnadas na sociedade brasileira? Eu acho que sim, porque assim, a sociedade, quando eu tenho um pênis, eu poderia estar sendo a figura que manda na história, né? E a partir do momento que eu não quero mais estar sendo o macho alfa, eu quero estar me espelhando em uma mulher, eu acho que isso traz com que o homem fique um pouco com raiva daquele companheiro, daquele parceiro que não quis estar sendo como ele é, né? Eu acho que o machismo ele é bastante gritante. Nós, por sermos mulheres diferentes, nós também sofremos isso por querer ser mulher. A gente vem falando só sobre a causa, e eu queria saber de você. Não já chegou um momento que você cansou de, assim, poxa, por que eu preciso me afirmar tanto? Por que eu não posso viver normalmente? Eu estou tendo acompanhamento, como eu te falei, né? Eu me pego várias vezes pensando, eu sou um pouco melancólica, eu gosto de ouvir músicas tristes, há um certo prazer em mim nisso, eu não sei como explicar a vocês. Mas, assim, quando eu estou escutando essas músicas, eu reflito bastante, assim, justamente isso. Por que eu tenho que estar sempre falando, eu tenho que estar sempre na defensiva, eu não posso estar andando normalmente, eu sempre tenho que estar andando, observando, vai que passa um carro, joga uma pedra, vai que alguém para um carro e me agrida, quer dizer, essa é a vida da travesti, a gente sempre tem que estar andando com o pé atrás, a gente está caminhando, a gente tem que estar atenta a tudo que acontece ao nosso redor, quer dizer, a gente tem que ter aquele olho de camaleão, né, que vira sempre, porque é complicada a nossa vida, a gente não vive, infelizmente, a gente não vive normalmente como qualquer ser humano, a gente tem que ter sempre esse olhar voltado para o que acontece ao nosso redor. Rebeca, é uma questão polêmica. A causa não gosta de citar o seu nome que foi dado na infância. Né? E, obviamente, não vou fazer essa pergunta a você, indelicada, como já aconteceu em outros programas. Mas que tipo de outras causas podem provocar o preconceito a partir dessas pessoas que não conseguem a documentação pelo nome social? Por exemplo, você conseguiu a carteira de estudante e existem outras que, trans homens e trans mulheres, que têm que todo dia, quem sabe, fazer uma inscrição para o Enem, entregar um currículo. Que tipo de problemas isso pode provocar nelas, tendo em vista que você, por exemplo, tem acompanhamento? Eu acho que o problema também está um pouco na nossa população. A nossa população, não é que a culpa esteja nela, porque a nossa população tem dificuldade de acessar esses direitos, né? Eu fui fazer minha carteira de estudante e lá, quando eu cheguei para conversar com meninos, eu quero meu nome social. Mas por que você quer seu nome social? Porque tem uma lei que me resguarda. Mas por que tem essa lei? Você vai ter lá. Você vai ser um ping-pong até um dos dois sair vencedor. Até lá, um dos dois vai cansar. E quem sabe poderia ter sido eu que tinha cansado. Mas graças a Deus naquele dia não foi eu, foi ele que cansou. Então, até a gente provar, assim, falta na nossa população também esse interesse
por se empoderar mesmo. Acho que o segredo, a palavra é empoderamento. Falta isso na nossa população. Muitos de nós não querem saber os direitos, o que pode estar usufruindo. Isso causa polêmica também nas pessoas. O que a gente pode esperar aí de outras ações da transparência, perdão? Não, mas a transparência está com o IBRAT. Nós vamos estar de 12 a 16 participando do ENUDES, em Mossoró, que é o Encontro Nacional de Universitários da Diversidade Sexual. Também divulgando nossa campanha, que é aqui no Rio Grande do Norte. Nós vamos estar também de 13 a 14 em João Pessoa, participando do 11º Encontro Regional Nordeste de Travestis e Transsexuais. E eu também fui convidada a estar participando do Sudeste, que vai ser em São Paulo. Quer dizer, minha agenda... Hoje eu estou aqui, a partir de dezembro, eu não estou mais no Rio Grande do Norte, estou viajando o Brasil aí, passando a nossa causa para as pessoas. A gente agradece a sua participação no programa de hoje. Infelizmente está terminando mais um Checkmate, mas agora a gente tem um convite feito a você, telespectador. Quer saber tudo que a gente está produzindo aqui no programa Checkmate? Acesse o nosso blog www.programacheckmate.blogspot.com. Obrigado, Rebeca. Obrigado, alunos. E você, telespectador, muito obrigado por mais um programa Checkmate. Está aí em audiência o nosso programa e a gente se vê na próxima semana com mais um programa. Até lá. Tchau.